me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou, eu sou nascido de Deus. Estou no centro de sua vontade, e o vento sopra. Assim sou eu, sou eu. Assim sou eu, sou eu. Assim sou eu. Muitas coisas acreditou, viveu num mundo de ilusões, depositou sua fé em homens que não podem responder suas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos pra você, pra você, pra você, pra você. Foram feitos pra nós dois. Com amor, corpo, alma e espírito, é luz de vida como Criador. Você é fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus. Você é fruto do sonho de Deus, de Deus. Assim sou eu, assim sou eu, assim sou eu. Não importa o que eu sou, o que você é. O que importa é que Deus te ama dessa maneira. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui,
paz, irmãos. Bom poder estarmos novamente juntos para adorar ao Senhor. Hoje, especialmente aí com o grupo de louvor, também nos abençoando. E queremos iniciar esse momento de celebração, de culto, lendo a palavra e orando, como o fazemos sempre, pedindo a bênção de Deus, não só sobre esse momento, mas também especialmente sobre a sua vida, sobre as suas necessidades, sobre os seus pedidos de oração, que com certeza Deus tem ouvido. Mas queremos agora, junto como igreja do Senhor, apresentar esses pedidos na presença, colocá-los na mão do Senhor, para que na sua graça e misericórdia Ele esteja também te respondendo. Amém? Quero convidá-la a fazer uma leitura bíblica. Se encontra no Evangelho de João, um texto conhecido, Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 24. É aquele texto onde Jesus tem um encontro com a mulher samaritana e então ela questiona, por ser samaritana, se deveria fazer a sua adoração lá em Samaria ou teria que ir até Jerusalém. E então Jesus lhe responde. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 4, verso 19 em diante. Diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar, incline a sua cabeça, vamos pedir a bênção do Senhor sobre este momento, sobre essa celebração que vamos ter para a honra e glória do Senhor e para abençoar a sua vida. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer por esse dia de vida que o Senhor nos concede. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de podermos estarmos junto com os irmãos, alguns presenciais aqui e outros, Senhor, acima de tudo, em comunhão do mesmo Espírito, a Deus, ainda que nas suas casas, através da mídia, possamos estar nesta comunhão e nesta mesma fé. Pai, nós desde já agradecemos, Senhor, esta oportunidade de também chegarmos não só a esse local, mas chegarmos acima de tudo ao seu trono de graça e recebermos, ó Deus, a ajuda, o socorro, o consolo, o poder, a orientação do Senhor para cada necessidade das nossas vidas. Pai, apresentamos as nossas vidas, apresentamos a vida dos teus servos e servas, ó Pai, apresentamos, Senhor, cada pedido, Senhor, que está sendo feito agora, seja em voz audível, seja no pensamento do teu servo, da tua serva, seja por ele próprio, para nas suas lutas, necessidades, seja por um familiar, um amigo, ou por alguém que às vezes nem conhecemos, mas sabemos da necessidade e incluímos nesta oração. Pai, aqueles que estão nas suas lutas financeiras, materiais, que o Senhor esteja orientando, abrindo as portas, usando a sua igreja, usando os teus servos para abençoar, para socorrer. Aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor esteja também no seu poder e graça, usando os médicos, Senhor, usando os medicamentos e, se necessário, Senhor, visitando pessoalmente com o teu poder para a cura, para a restauração. Pai, oramos especialmente por familiares de irmãos nossos que, meu Deus, têm sido acometidos por esta pandemia, por este vírus. Que o Senhor, no seu poder, graça e misericórdia, esteja visitando a cada um deles,
seja nos seus lares ou nos hospitais, e tocando, ó Deus, e restaurando o nome do Senhor Jesus. Pai, pedimos que abençoe o nosso país, o nosso mundo, fazendo cessar esse mal, ó Deus, fazendo cessar esse vírus, e o seu nome seja glorificado. Pai, pedimos pelas demais necessidades, sejam elas, Senhor, no relacionamento, sejam elas na família, sejam, ó Deus, necessidades espirituais que precisam de graça, precisam, ó Deus, às vezes até de correção da nossa vida, que o Senhor esteja nos ajudando, esteja orientando, esteja operando poderosamente. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta oportunidade. Pedimos que cada vez mais nos ajude a aprimorar, a sermos adoradores, Senhor, em espírito e em verdade. Pai, te louvamos por esse momento, pedimos a tua bênção, agradecemos a Deus por tudo que tem feito e por tudo que há de fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, nós vamos continuar louvando ao Senhor e em seguida voltamos para meditar na palavra. Amém? Poder o teu nome, Deus, para quebrar todas as cadeias, todos os grilhões, Deus. Onde meu irmão estiver nesse momento, Pai, que o Senhor venha tocar ele de uma forma especial, Pai. Que ele venha confiar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor está acima de todas as coisas, Pai. O Senhor está acima de toda doença e toda preocupação, Deus. E que ele com todo o coração possa cantar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Se há poder
quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Sim, Deus, há poder no teu santo nome, Deus, para quebrar todas as cadeias, Pai, que estão parando nossas vidas, Deus, há poder, Pai, há poder, Pai, aleluia, há poder, Pai. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Lavo minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Sião, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor.
Glória a Deus. Obrigado, irmãos, pelo bom louvor. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e abençoando, nos abençoando através da vida de vocês. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra no primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos, do verso 20 até o verso 40, para a gente pegar um pouquinho do contexto do que a gente vai meditar nesse dia. O tema dessa mensagem é a decisão em adorar ao Deus verdadeiro. E nós vamos usar como texto, então, aqui a experiência do profeta Elias, que tomou essa decisão ante ali o povo que estava confuso, que estava indefinido em quem servir, e ele teve essa orientação de Deus, vivenciou essa experiência, e nós podemos aprender com ela, ter com ela aqui alguns elementos, alguns princípios que podem nos ajudar a adorar ao Deus verdadeiro. Se fomos criados por Deus, e como entendemos que fomos criados para a sua honra e para a sua glória, temos que ter a consciência, ou ter assim a convicção de que estamos adorando a um Deus verdadeiro, alguém que realmente não só nos ouve, mas que alguém que nos fez, se importa conosco, nos ama e tem um projeto para as nossas vidas aqui. Ainda que em muitos momentos da vida nós não percebamos isso, mas Deus tem um propósito para as nossas vidas. E então devemos vivenciar esse propósito, e de uma maneira bem prática. Uma das maneiras de vivenciar esse propósito é adorando ao Senhor, adorando não só com nossos louvores, não só com a comunhão com os irmãos, mas adorando ao Senhor com tudo aquilo que a nossa vida pode oferecer e vivenciar com o Senhor. Amém? Então quero ler com os irmãos lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, do verso 20 em diante. Diz assim a palavra: Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, segui-o. Mas o povo não respondeu nada. Então Elias disse ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam-nos 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, dividam-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não lhe acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não lhe acenderei o fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não acendais o fogo. Tomaram então o novilho que lhes fora dado e o prepararam. Então invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não houve resposta. Ninguém respondeu, e saltavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: Clamai em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou que planeje alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite que o desperte. Assim eles clamavam em alta voz,
se retalhavam com facas e com lancetas, conforme era o seu costume, até derramarem sangue. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais. Não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor e fez uma valeta em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou ali a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou-o sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também a valeta. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste retroceder o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. O que, vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias ao povo: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape, e assim foi feito. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém? É aqui a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, obrigado pela sua palavra, que tem chegado, Senhor, até os nossos dias e nos alcançado, transformado as nossas vidas e continua operando poderosamente. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade e pedimos que agora, ao refletir nela, o Senhor nos abençoe, ó Deus, nos visitando com o teu poder, com a tua graça e ministrando a cada vida, a cada coração, segundo a tua boa vontade, segundo a necessidade de cada um de nós. Pai, oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos, Elias foi considerado talvez um dos maiores profetas que Israel já teve. E Elias teve algumas experiências marcantes, dentre elas, esta que nós acabamos de mencionar, de ler aqui no livro de 1 Reis. Elias vivenciou alguns momentos ali em Israel, alguns bons e alguns momentos mais difíceis. E nesse texto que lemos, era um dos momentos difíceis. Quem reinava ali era Acabe, e segundo o texto, sua mulher Jezabel era quem mandava mais do que o rei, quase, e ela não era da linhagem do povo judeu, e ela perseguia os profetas ali de Israel. Segundo se crê, perseguiu alguns deles, talvez até tenha matado algum deles, tanto que quando nós lemos o texto aqui, lemos a mensagem, Elias se acha sozinho. Mais à frente a gente vai ver que Deus fala com ele, que Deus não guardou outros 7.000 homens, né, para que também não dobrassem o joelho a Baal, mas possivelmente esse pessoal estava escondido. O próprio Elias também fugiu durante um tempo ali de Acabe para que não fosse perseguido e morto. Então era um tempo difícil para o povo de Israel. E o povo, além dessa governança que estava, podemos dizer assim, dificultando a vida do povo,
também estava deixando o povo confuso ao longo dos anos. Em que sentido? No sentido de que o rei e a esposa do rei, Jezabel, eles eram adoradores de Baal, um deus ali dos povos antigos que vivia naquela terra e que era costume dos povos adorá-lo. E ela introduziu esta adoração de uma maneira mais forte, ainda que havia talvez alguns pequenos grupos que assim o faziam, mas é quase que como uma religião nacional ela implantou ali, perseguindo os profetas de Deus e estabelecendo esse culto a Baal. E quando então Deus vai usando o profeta Elias, numa das orações que Deus orienta Elias, ele ora para que não chova sobre a terra, para que a terra sinta realmente que Deus não está feliz com eles, com aquelas ações que eles estão fazendo. E Elias ora e durante quase 3 anos não chove sobre a terra. E isso traz grandes dificuldades, especialmente numa sociedade agrícola, né, dependente da agricultura. A falta de chuva fica muito difícil. E complicando as coisas, então o rei Acabe até tem já a decisão de procurar Elias, e ele achava que Elias realmente era o causador de tudo isso, e ele então vai e quer já procurar Elias, mas Deus fala com Elias para Elias ir ao encontro de Acabe e tomar essa decisão e falar com ele sobre esse desafio, e assim o faz. Então há esta reunião e Elias de um lado, os profetas do outro, e Elias fala com aquele povo e diz: olha, eu entendo, em outras palavras, né, que vocês estão confusos, que vocês não têm consciência de quem servir, possivelmente não estava havendo ministração, pregação a respeito do Senhor Deus, as ministrações eram a respeito de Baal. Então Elias fez esse desafio, ele disse: olha, vamos chamar os profetas de Baal, e nós vamos pegar 2 novilhos, e cada um com o seu novilho, coloca sobre o altar, 2 altares, e nós oramos, os profetas oram, depois eu oro, e o Deus que responder, esse é o verdadeiro Deus. E o povo, os líderes do povo que estavam ali, disseram: olha, é boa esta palavra, né? Vai nos ajudar a ter convicção de quem nós devemos servir. Cremos, irmãos, que Deus continua operando, Deus continua realizando os seus milagres, Deus realizando, né, as suas maravilhas, para que nós possamos também ser chamado a nossa atenção para virmos ao Senhor e crermos que Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que realmente nos ama, que se interessa por nós e que é o único Deus que devemos adorar. O povo, quando estava confuso, tinha perdido os seus princípios, não só religiosos ali, em relação ao Senhor, mas princípios morais e direcionamento. Não sabia o que fazer ou muito bem para onde ir, né? Então era necessário eles tomarem essa consciência de que só Deus podia fazer a diferença na vida deles, que havia um Deus e que esse Deus queria e quer, né, até hoje fazer a diferença na nossa vida. Aqui nós podemos pensar: não, mas isso aí foi uma história antiga, Baal, hoje a gente nem conhece quem adora esse Deus aí, pode ser que em algum lugar ainda o adorem, mas o grande problema não era simplesmente um culto a Baal, era a substituição de Deus por um outro Deus ou por alguma coisa. Nós, no dia de hoje, substituímos muitas vezes ao Senhor, o nosso Deus,
por outras coisas, substituímos por bens, às vezes materiais, substituímos por pessoas que colocamos naquelas pessoas toda a nossa confiança, às vezes até toda a pressão para que aquela pessoa supra as nossas necessidades, sejam materiais, emocionais e às vezes até espirituais. Mas não, né? Nenhum pastor, nenhuma pessoa, nenhuma esposa, nenhum marido, nenhum filho, ainda que tenham o seu papel emocional, o seu papel de colaboração, nenhum deles pode substituir o lugar de Deus na nossa vida. Nenhum bem material, nenhuma posição social pode nos suprir a nossa maior necessidade, que é de estar em paz com o Senhor, de ter um relacionamento com o Senhor, de sentir a alegria de vivenciar esta comunhão com o Senhor. Nenhum bem faz isso, nenhuma pessoa tem esta capacidade, né? Nenhuma posição, como dissemos, mas muitas vezes nós ficamos indefinidos, porque nos traz às vezes algum prazer, nos traz às vezes algum acalento, nos traz alguma satisfação e nós vamos levando, mas quando nós realmente paramos para refletir e vemos que falta algo mais, precisamos de algo mais. E assim como aqueles profetas, nós vimos aqui no texto, o profeta Elias arma ali o seu altar e eles armam primeiro o deles e ficam clamando, ficam chorando, ficam até se martirizando ali, como diz o texto, com facas, com setas, e nada acontece. Muitas vezes na nossa vida também corremos esse risco de correr atrás de algumas coisas que não seriam o essencial da nossa vida. O Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Entendemos que quando você coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas, elas são acrescentadas, elas cumprem o seu papel. Uma pessoa na nossa vida que é significativa, um bem material que gostaríamos de adquirir, uma posição social que gostaríamos de almejar, seja na profissão, seja na sociedade, tudo isso é significativo sim, mas ele tem o seu valor que se complementa quando o valor maior, a essência, já está na nossa vida, que é a comunhão com Deus, a presença de Deus. Estas coisas, sem Deus, elas não vão nos satisfazer plenamente e, pior, né, elas não complementam o nosso propósito de existência aqui nesta terra. Então, esse é um convite que não só Elias fez àquele povo há quase 3.000 anos atrás, quando ele chama o povo e os exorta a refletir, a ver aquilo e a tomar uma decisão, mas também nós, como homens e mulheres aqui neste mundo, nós também somos chamados a refletir, a pensar sobre isso, a tomar uma decisão sobre a nossa vida. E Elias dá alguns passos aqui que ele fez para que isso acontecesse. Nós vemos aqui nos versos 25 a 30 que a primeira coisa que aqueles homens buscaram satisfazer, mas não conseguiram alcançar aquele propósito, que no momento era que o Deus deles respondesse com fogo. E assim também acontece conosco. Nós temos que parar e refletir, mas isso está satisfazendo a minha vida? Não estou dizendo que você tem que deixar a sua profissão, sua família ou qualquer outra coisa que seja boa, mas que não complementam-nos
pessoalmente e totalmente. É necessário que nós coloquemos o Senhor, reflitamos, mas isto é a essência da vida? Não, então o que há de mais? E aqui, então, Elias começa esse processo. A primeira coisa que nós vemos no verso 31 é que Elias restaurou o altar. Tomou 12 pedras, fez um altar ali, como era de costume, porque simbolizava as 12 tribos de Israel, e ali então preparou o novilho. Nas nossas vidas, nós também temos que, às vezes, restaurar o nosso altar. E que é o restaurar o nosso altar? É justamente prepararmos o nosso coração. Como lemos no texto da introdução do culto, que a mulher samaritana pergunta para Jesus: onde devemos adorar? Em Jerusalém, em Samaria? Jesus diz: importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Mas o nosso espírito está num corpo que tem mente, que raciocina. Então eu e você precisamos dar tempo, precisamos parar para refletir, precisamos meditar na palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, falarmos com o Senhor, ainda que muitas vezes a gente, no começo da vida cristã, ou antes de nós tomarmos essa decisão, nós muitas vezes, será que tem alguém me ouvindo? Será que Deus realmente existe? Mas fale com Ele. Aqueles homens de Israel, eles não estavam servindo a Deus, estavam confusos, estavam vivenciando outra religião, mas eles deram atenção a Elias. Eles disseram: olha, boa esta palavra, vamos ouvir isso, vamos ver o que acontece. Restaurar um altar nesse sentido, de nós abrirmos o nosso coração, ouvirmos, darmos atenção à palavra e refletirmos sobre ela, para que possa Deus então trabalhar na nossa vida e no nosso coração. O segundo ponto que vemos aqui é que Elias então dividiu aquele altar, dividiu o novilho em partes. De uma certa maneira, aqui significa o sacrifício de Jesus, porque eu e você também, por mais que fizéssemos para chegar a Deus, não poderíamos fazê-lo sozinho, devido às nossas limitações e aos nossos pecados. Mas Jesus tem interesse em que façamos isso. Deus enviou Jesus justamente para que fizesse isso. A cruz significa esta ponte que nos leva até os céus. Ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, que leva até Deus. Ou seja, assim como Jesus morreu na cruz, aqui o novilho, ele é separado em partes, como oferta ao Senhor, como oferta que seria levada agora ao Senhor nosso Deus, representando o sacrifício de Jesus, representando a obra de Jesus, representando a salvação que vem do Senhor Jesus para com as nossas vidas. Então, se você e eu precisamos da graça de Deus, precisamos sempre estar restaurando o altar, precisamos olhar para este sacrifício de Jesus, para a obra de Jesus, e entender que é através dela que nós podemos chegar a Deus e vivenciar as coisas que Deus tem para as nossas vidas. Também vemos aqui outra coisa importante. Elias, ele não se autoproclama: não, eu sou profeta, eu sou capaz, eu faço milagres. Não. Elias respondeu o seguinte, quando ele, na sua oração, ele pediu que Deus o respondesse, e ele disse: Senhor, eu fiz tudo segundo a sua palavra. Ou seja, ele dá uma demonstração aqui que ele então ouviu a palavra do Senhor, ele obedeceu, ele estava ali não porque ele queria
fazer algo espetacular, não porque ele era o profeta dos profetas, não, simplesmente porque ele obedeceu ao Senhor. E o Senhor também quer operar nas nossas vidas, através de Jesus, quando nós vamos restaurando o nosso altar, quando vamos crendo no Senhor Jesus, nós vamos obedecendo a sua palavra, o Senhor vai operando na nossa vida e através da nossa vida. E Deus, então, vai cumprindo a sua palavra, né? A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, para nos enganar, mas o que Ele prometeu aqui, Ele cumpre. Ou seja, o que Deus nos revelou na sua palavra, dos benefícios, do seu cuidado, da sua graça, das promessas do Senhor, seja na terra dos viventes, seja na eternidade, pode ter certeza, o Senhor vai cumprir. O próprio Jesus diz que passará o céu e a terra, mas não passa uma vírgula, um tio, né, de uma letra, sem que ela se cumpra. Então, podemos confiar no Senhor, cumprir a palavra do Senhor, tentar entender e obedecer a palavra do Senhor, para que Ele se faça presente na nossa vida. E aqui no texto diz então que Deus respondeu com fogo, né? Aquela experiência que veio, consumiu ali o novilho no altar, diz que consumiu até o altar e ainda lambeu a água que Elias tinha pedido antes dele começar a orar, que se molhasse o novilho, e fizeram isso 3 vezes, como lemos no texto, mas aquele fogo, como era um fogo divino, né, ele venceu até a água e consumiu aquela água ali. O que nós entendemos aqui, que eu e você, ao restaurarmos nosso altar, a crermos em Jesus, a obedecermos ao Senhor Jesus, nós vamos viver essa experiência do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo vai queimar-nos, no sentido de queimar aquilo que precisa ser queimado. Às vezes, coisas que nós não conseguimos vencer, hábitos, pensamentos, às vezes, ou mesmo, por outro lado, às vezes, angústias. Há tantas coisas que, pela graça de Deus, o Espírito Santo pode ministrar e queimar na nossa vida e nos libertar para servirmos ao Senhor com alegria. Então, esse é um processo que o Senhor vai fazendo na nossa vida, mas que um dia em que tomamos a decisão, que nós temos a convicção que esse é o nosso Deus e entregamos nossa vida ao Senhor, o Senhor começa a operar e Ele vai responder com o fogo do céu, queimando aquilo que não deve estar na sua vida e te libertando para que você possa servir ao Senhor de coração. E diz o texto então, lá no verso 39, que vendo o povo, reconheceu, caiu com o rosto em terra, dizendo: o Senhor é Deus. Amém? Não só eu e você reconhecemos quando Deus opera na nossa vida, quando Deus ministra a nossa vida, mas há uma convicção de que vale a pena servir a esse Deus, né? Tem uma historinha, né, que perguntaram certa vez a um cristão que se ele acreditava nessa história que uma baleia, um grande peixe engoliu Jonas, né? E aquele homem, ele tinha tido uma experiência, ele estava andando com Deus há algum tempo, que ele tinha tanta convicção, né, na revelação de Deus, que ele falou: olha, não só acredito, mas se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido uma baleia ou um grande peixe, eu também ia acreditar, porque a palavra de Deus não mente. É claro que a palavra de Deus, ela é razoável, né? Ela é sensata também, e nós vemos isso de Gênesis ao Apocalipse, mas ela não deixa de revelar as coisas que muitas vezes não conhecemos,
que nem se nós podemos pensar, mas o que pode mudar a minha vida? O que pode impactar a minha vida? O que pode dar sentido à minha vida? Às vezes olhamos e até alguns de nós vivenciamos já tantas experiências fora do contexto cristão que dissemos, olha, tudo isso não traz aquilo que eu desejo. Mas nós podemos crer que ao crer em Jesus, ao buscar a Deus, Deus vai ministrar a nossa vida, Deus vai começar a trabalhar, Deus vai se revelar e Deus vai fazer coisas que aos olhos humanos ninguém poderia acreditar. E isso serve também para o exemplo para aqueles que estão ao nosso lado. E esse é o nosso desafio, restaurar o altar do Senhor. Amém. Deixar que Ele trabalhe na nossa vida. Amém. E pedir que Ele continue a ministrar a nossa vida, que o Espírito Santo vai queimando as coisas que estão no nosso coração e as coisas que às vezes nós podemos também lançar fora. Deus vai nos orientar, Deus vai nos indicar aquilo que poderíamos fazer. O último verso que lemos diz que Elias agarrou os profetas de Baal, os levou a um lugar e ali eles foram executados. O que isso significa? Que nós, na nossa vida, ao restaurarmos o altar, ao chegarmos ao Senhor, muitas vezes o Senhor vai falar conosco que algumas coisas precisamos tirar da nossa vida, coisas que nos prejudicam, às vezes vícios, às vezes bens, às vezes até que temos. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha 19 para 20 anos e nessa época eu trabalhava desde os 14 já numa farmácia, onde tinha uma banca de jornal e duas coisas que a gente fazia ali, né? Uma era que a gente comprava o jornal todo dia, só que a gente usava o dinheiro da farmácia e a gente nunca falou para o dono da farmácia. Então, quando eu me converti, eu senti de pedir perdão e me propor a restituir aquele dinheiro. Ainda bem que o farmacêutico disse, não, só não quero que faça mais, né? Então, nós fizemos isso. Uma outra coisa que a gente comprava na banca, eu em especial, todo mês, era revistas eróticas, né? Naquela época, quase 30 anos atrás, nem tinha, assim, nas bancas, revistas pornográficas, né? Eram revistas de mulheres nuas e tal, mas eram revistas eróticas. E quase todo mês eu comprava. E quando eu me converti, eu tinha muitas lá em casa. E aí eu pensei, olha, eu não quero mais isso, eu vou dar para alguém isso. Mas aí eu falei, mas se não serve para mim, né, como é que eu vou dar para ninguém? Aí eu lembro que, eu não sei se eu peguei um balde, o que foi, eu sei que no fundo lá do quintal de casa eu fiz uma fogueira e queimei tudo aquilo. E às vezes na nossa vida a gente precisa lançar fora algumas coisas, materiais, outras vezes precisamos lançar fora coisas que estão no nosso coração. Às vezes mágoas, ressentimentos, e tantas coisas que não trazem sobre nós a alegria do Senhor, a paz do Senhor, que impedem isso. Mas se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, você restaurar o altar do Senhor, ter um tempo de ler a palavra, de buscar ao Senhor, de ter um tempo de oração com o Senhor, e for restaurando esse altar, confiando no Senhor, o Senhor vai restaurando, o Senhor vai ministrando a sua vida e você vai ver o que é melhor para a sua vida, segundo a graça, o poder e a palavra de Deus acima de tudo. Amém? Então eu quero orar com você nesse dia, pedindo que Deus te abençoe. Não sei como está a sua vida, o seu coração, se você já é um cristão ou não é. Se não é, eu convido a restaurar o altar do Senhor, a edificar o altar, no sentido de buscá-lo, e creio sinceramente que, como Ele é um Deus vivo, Ele vai responder a sua oração, te orientar e te salvar e te transformar. Se você é um cristão, mas as suas lutas, as suas dificuldades, o tem às vezes até quase que perdido a fé, talvez seja o momento de parar e de tomar uma decisão, dizer, não, mas eu sirvo a um Deus verdadeiro.
eu confio nesse Senhor, eu vou restaurar o altar, eu vou buscar o Senhor e na sua misericórdia o Senhor vai me responder. Bem, vamos orar então, pedir a tua bênção. Senhor Jesus, queremos agradecer nesse dia pela vida e pela salvação, Senhor, que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que todos nós pecamos, Senhor, e o grande problema, Senhor, não é simplesmente o pecado em si, mas, acima de tudo, o que ele causa, o distanciamento, a separação, ó Deus, do Senhor, a perda, ó Deus, do sentido da existência, da vida aqui nesta terra. E, na sua misericórdia, cremos que o Senhor enviou Jesus para o perdão de todos os nossos pecados, mas não só o perdão, o Senhor o enviou para nos ensinar e enviou o Teu Espírito Santo para ministrar a nossa vida, para queimar muitas vezes, Senhor, a nossa vida naquilo que não é bom, Senhor. Nesta final de meditação, Senhor, nós queremos pedir que visite a cada um aqui, a cada ouvinte, que o Espírito do Senhor esteja operando poderosamente. Pai, se alguém que nesta noite, nesse dia, está dizendo, eu preciso da salvação, eu preciso do Senhor na minha vida, eu tenho buscado tantos deuses, tantas coisas para satisfazer a minha alma, satisfazer a minha vida, mas nada disso funciona, Pai. Ó Deus, eu quero nesta noite voltar para o Senhor, eu quero encontrar o Senhor, quero pedir que o Senhor vá ministrando a minha vida, o meu coração, que o Senhor perdoe todos os meus pecados, me faça uma nova pessoa, me ajude, Senhor, a lançar fora aquilo que não é bom para a minha vida e com a Tua graça, Senhor, vivenciar tudo que o Senhor tem para mim nesta vida e na eternidade. Pai, se algum servo, alguma serva do Senhor, que por algum motivo, Senhor, está enfraquecido na fé, ou mesmo está longe dos Teus caminhos, Pai, traga convicção, traga alento, traga graça nesse dia para esta pessoa, Pai, que ela também possa restaurar o altar do Senhor e, ó Deus, experimentar, seja, ó Deus, hoje ou no tempo que o Senhor indicar, esse fogo do Espírito a visitar, a mudar a sua vida para a honra e glória do Senhor. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esta oportunidade. Nós oramos, Senhor, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Queremos pedir que o Senhor esteja operando, abençoando a sua vida e suprindo toda a sua necessidade. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a presença e o poder do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todo sempre. Deus abençoe, até o próximo culto, próxima oportunidade. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado